gente, Mateus 28. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Por que você existe? Por que você está aqui? Por que estamos aqui? Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:6 diz assim: ele não está aqui no túmulo, como tinha dito. Nós acreditamos mesmo nesta verdade? Quando as portas parecem se fechar para a nossa vida, quando as dificuldades parecem intransponíveis para nós, quando os fracassos, os desapontamentos, o sofrimento, a desilusão insistem em fazer parte da nossa vida, não acabam. Nós precisamos lembrar que isso é uma verdade. Esse sofrimento não é definitivo. O quanto nós cremos no que Jesus conquistou naquela cruz para nós. Como temos vivido os nossos dias. Você crê nisso mesmo? Então, ide por todo o mundo. Anunciai o Evangelho. Faça discípulos. Ensine as pessoas a guardarem tudo aquilo que Jesus Cristo ordenou. É assim que temos vivido. A Bíblia fala que um dia, de todos os lugares do mundo, todas as pessoas vão se dobrar diante desta verdade. Tem um outro texto muito conhecido nosso, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós estamos enfrentando tantas dificuldades, será que a gente lembra mesmo que Jesus é o nosso Senhor? É Ele que tem domínio sobre as nossas vontades. É assim que temos vivido. Ide. Essa é a ordem de Deus para nós. Ide por todo mundo, onde você estiver. A começar na sua casa, a começar na sua vizinhança, se estendendo a todas as pessoas que cruzaram o seu caminho. Viva esta verdade. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. E esse poder da ressurreição de Jesus está à nossa disposição. Jesus disse: olha, em meu nome, eu entrego toda a autoridade para que você viva, pense, sinta e haja com o amor, no amor de Jesus. Você quer fazer parte desse povo? Pois a Bíblia diz que de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações, a uma só voz, nós vamos ouvir: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi, Leão de Judá. Você acredita nisso? Levanta, louva o Senhor.
poder é grande e infinito, que as tuas obras, Senhor, são maravilhosas. Podemos ver um povo sofrido, miserável, e o Senhor escolhe os seus para que vá, para que leve, ó Deus, o teu amor e a tua graça em todo lugar, em todos os cantos mais inóspitos deste mundo, Pai. É pela tua misericórdia que esse povo tem se sustentado, Pai. Nós clamamos por esses teus filhos que estão em locais tão escondidos, tão carentes, ó Deus, de tudo, de informação, de amor, de conhecimento, da tua graça, do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, põe em nós um coração aquecido e desejoso de fazer a tua vontade. Para isso nós fomos feitos, Pai, para te adorar e para viver a tua verdade e com o testemunho da nossa vida, Pai, outras pessoas possam te conhecer, deixarem de ser presas, ó Deus, de crenças, de crendices, de mentiras, presas do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, que teu povo seja usado para a glória do Senhor, que nós façamos parte disso, Pai, porque nós não merecemos, ó Deus, essa graça, esse amor maravilhoso que o Senhor tem tido por nós, Pai. Todo esse cuidado com a nossa vida, com a nossa família. Obrigada, Senhor. Pedimos perdão, Pai. Perdão porque muitas vezes nos deixamos levar pelas ilusões deste mundo e nos distraímos, ó Pai, em fazer a tua vontade e vivermos de acordo com o propósito que o Senhor nos criou para viver, Pai. Nos perdoa, Senhor. Renova em nós, enche o nosso coração do amor do Senhor por outras vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que o Senhor fez grandes coisas por você? Então ide por todo mundo e simplesmente diga o que Deus tem feito por você, o que Jesus conquistou naquela cruz por você. E muitas vidas terão o consolo e o amor do Senhor. Amém? Então louve ao Senhor, o Rei de todas as nações.
passaram essa semana lá em Belém, né? Lá no Pará, em Santa Bárbara do Pará. E algumas coisas me chamaram bastante atenção nessa volta. Primeiro eles chegaram com o rosto assim muito cansado. Aí eles começavam a contar, o rosto iluminava. Algumas pessoas no Face durante a semana, mais precisamente as mães, as meninas que estavam lá, né, estavam com o coração um pouquinho apertado diante das perspectivas que tinha, né, de bicho, de perigo, né? E o texto da palavra de Deus me chamou bastante atenção, que dizia assim, em Lucas 24:32, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando Jesus pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E um dos comentários do Face disse, estou chorando tanto pela minha filhinha. Eu falei, eu estou chorando tanto de alegria que a minha filhinha está lá. Porque o coração dela vai arder. E ela vai sentir a graça de Deus. E ontem ela ouviu de alguém dizer assim, credo, mas precisa ir lá e ver essas coisas? E a resposta dela foi a coisa mais gratificante da minha vida. Eu não me arrependo de ter ido. Foi a melhor experiência da minha vida. Era tudo o que eu precisava para conhecer o amor de Deus. Então, louvado seja Deus, porque ela voltou com o coração ardendo. E nós podemos chorar de alegria pelas nossas filhas, pelos nossos filhos, pela vida dos nossos irmãos que foram cuidando dos nossos filhos e puderam ver uma realidade tão triste, tão pequena, tão miserável, mas o coração ardendo e clamando por eles. Você crê que o poder de Jesus, da ressurreição de Jesus, pode transformar a sua vida? Pode transformar aquela realidade tão pobre e miserável? Você crê nisso, meu irmão? Então, ide, levanta, contribui, use os seus dons e talentos, como nós falamos aqui. Coloque diante de Deus e vá dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua cidade, dentro da sua igreja. Pense, sinta e haja com o amor de Jesus. Esse é o momento que a gente pode expressar isso também, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E a gente pode dizer para Jesus, Senhor, que a tua luz brilhe através da minha vida. Ela pode brilhar, mesmo eu sendo tão imperfeito. A tua luz pode brilhar. Amém? Cante comigo, contribua com o reino, entregue a sua vida, os seus dons e talentos à disposição do Senhor. Amém? Converse com o povo que voltou de lá. Vocês vão enriquecer a vida de vocês.
teu reino sobre mim, o teu reino sobre nós, sobre o teu povo, Pai. Abençoa, Deus, todas essas ofertas, esses dízimos, todo coração que se dobra diante do Senhor para te adorar, para viver uma vida em adoração, Pai, para a honra, para a glória do Senhor, que eles sejam usados, ó Deus, para a restauração de vidas, Pai, dos teus filhos, aqui em todo lugar desse mundo, que jamais falte a provisão, Pai, que jamais falte o sustento do Senhor, principalmente que jamais falte a tua graça e o teu amor, para a honra e para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Deus abençoe. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, estamos de volta. Com a graça de Deus, voltamos. As filhinhas que ali já falam, o menor tinha 1,80 m. Mas é sempre filhinho, né? Sempre filhinha. Graças a Deus chegamos na tarde de ontem. A viagem foi muito abençoada e é justamente sobre isso que nós queremos falar e compartilhar com vocês nesta manhã. Afinal de contas, a Igreja do Calvário fez parte de maneira muito direta nesta viagem, tanto em contribuições quanto em intercessão, mas principalmente pelo fato dos nossos filhos estarem lá servindo a Deus e ajudando na obra que Deus estava fazendo, que Deus fez naquela semana ali no Pará. Confesso que nós estamos ainda um pouco atordoados ainda com a chegada, uma viagem muito cansativa. Ao todo foram 17 horas de viagem, dessas apenas 3 horas de avião, né? Mas contando todos os deslocamentos, nós levamos 17 horas, desde a saída da casa do missionário até o momento que o ônibus parou aqui ontem às 3:30 da tarde. Então isso ainda dá um certo cansaço, mas a alegria e o sentimento da missão cumprida, sem dúvida alguma, são maiores. Ainda o Vitor hoje de manhã vindo para cá, ele deu uma olhada de um lado para General Carneiro, deu uma olhada para o outro e disse assim: pai, a gente não está indo naquela igreja que tem aquelas crianças? Eu falei: não, filho, hoje não, nós vamos na nossa igreja. Eu quero ir naquela igreja que tem as crianças. Vai demorar um pouquinho. Não é? A Júlia me viu de roupa social e barba feita hoje, falou assim: pai, o senhor está parecendo aquele moço do Esquadrão da Moda. Eu vi algumas pessoas hoje da equipe de cabelo penteado que sinceramente eu nem conhecia mais, gente. Bom, viu? Tomar um banhinho, né? Isso é bom, bom demais. Bom, outra coisa, gente, é dizer que o material que nós trouxemos é muito grande, material muito grande. Só no meu celular tem mais de 1.000 fotos, mais de, 40 vídeos. Bastante fotos mesmo. E nós não tivemos tempo de fazer uma seleção muito precisa disso, né? Tem muita coisa para mostrar. Então nós escolhemos algumas imagens que representam a viagem como um todo. Se aparecer alguma foto que não deveria, foi o sono culpado, né? E depois nós podemos postar no Facebook, no grupo da igreja, outras fotos, vídeos para os irmãos acompanharem, tá? Algumas pessoas disseram: pastor, vocês não mandaram tantas fotos. Irmão, não dava, não tinha sinal. Às vezes eu colocava a foto para cá, as poucas fotos que nós mandamos, nós publicávamos de manhã, elas passavam o dia carregando. Aí dependendo do lugar que a gente estava, em que o sinal era um pouco melhor, aí a foto, quando a gente via, alguém já tinha comentado, alguém já tinha falado alguma coisa, e era aí que eu tinha certeza que a publicação tinha tido sucesso. Do contrário, não dá. Tentei um vídeo, o vídeo ficou 3 dias carregando. Que é esse videozinho do barco que está no grupo do Face, que eu acho que os irmãos tiveram acesso ontem, só apenas, se eu não me engano, ou na sexta-feira bem tarde. Então foi por essa razão. Então todas as manhãs eu procurava escrever um pequeno texto, que aí eu tinha certeza que o texto ele chegaria com mais facilidade. Então primeiramente eu quero agradecer profundamente a Deus por essa semana que nós tivemos lá. Estamos com o coração muito grato a Deus realmente. Não temos palavras para agradecer a Deus, o quanto Deus é bom, o quanto Deus cuidou da gente. Tivemos assim pequenas
pequenos imprevistos, mas não podemos dizer que tivemos um acidente, um problema, que precisou sair correndo com qualquer pessoa, que tivesse passado mal, que tivesse precisado de algum cuidado fora daquele que a gente poderia oferecer ali. Vimos o cuidado de Deus em tudo, pela distância que a gente estava, nas condições do lugar onde a gente estava, pelo número de pessoas que a gente estava, sem dúvida alguma nós vimos o cuidado de Deus com a gente. O pastor Wilson, no último dia, ele falou assim: Arthur, você tem o que na cabeça? Eu falei: por quê? Como é que você traz um grupo de 42 pessoas para cá? Eu falei: o senhor tem o que na cabeça? Por quê? Como é que o senhor recebe um grupo de 42 pessoas aqui? Não é? E graças a Deus a semana foi muito abençoada, em paz. E também agradecer, gente, à igreja, a começar do conselho, que se nós não temos um conselho que apoia a visão, nós não temos nada, nós não conseguimos dar nenhum outro passo. Então, os 2 pastores, com apoio do conselho, estavam lá, e o conselho nos ajudando aqui também, dirigindo os trabalhos no domingo passado, atendendo as necessidades da igreja. Então, um agradecimento a todo mundo que se envolveu, as pessoas que contribuíram financeiramente. Nós chegamos a um valor, depois a gente vai publicar isso também com mais precisão, mas em torno de R$ 18.500 de ofertas que foram levantadas para esta viagem. E isso como contribuição da igreja, dos irmãos que vieram participar do churrasco, da feijoada. Isso foi muito bom. Pessoas que oraram por nós, pessoas que intercederam por nós. Eu confesso para vocês que a hora que o avião subiu em São Paulo na ida, aquele frio na barriga, já não era do voo, era da viagem como um todo. Não é? E assim que o avião alcançou sua estabilidade, me veio uma imagem muito clara na cabeça, que foi aquela imagem dos irmãos levantando a mão no domingo anterior da nossa saída, dizendo que iam orar por nós. Aquilo me levou a rir mesmo, espontaneamente. E a partir daquele momento, aquela paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, me deu a segurança que eu precisava para liderar essa equipe essa semana. Mas foi algo muito especial. Eu vi aquela imagem, nós temos até uma foto, e eu vi aquela imagem da igreja em pé, o grupo aqui à frente, a hora que eu pedi quantos irmãos podem aqui durante essa semana orar por nós. E a igreja levantou a mão. E veio esta imagem. A impressão que eu tive, a sensação que eu tive naquele momento, foi que realmente Deus estava segurando aquele avião. E aquilo aconteceria a semana toda, e de fato foi assim. Quando terminou o culto do domingo anterior, quando a Raquel estava aqui, no caminho para casa, a Júlia foi compartilhando algumas coisas comigo, de que o que Deus tinha falado no coração dela no culto. E ela falou assim: sabe, pai, eu estava preocupada com a viagem. Mas hoje no culto eu fiquei mais calma. Eu falei: filha, por quê? É porque eu estava orando e Jesus falou no meu coração que tudo vai correr bem. E eu fui para casa dizendo: essa viagem vai ser uma grande bênção. E de fato foi. Porque Deus deu o cuidado dele para a gente. Deus mostrou o cuidado dele para a gente. Deus ofereceu o cuidado, e é isso que ele faz com a igreja, quando a igreja se coloca nas mãos dele. Mas eu quero agradecer também aos equipantes. Essa turma que foi realmente sensacional. Os equipantes, a turma que foi, e os familiares também, que confiaram, na verdade, principalmente os filhos adolescentes, que confiaram a minha liderança, do Marco, os nossos cuidados, os filhos de vocês. Que responsabilidade imensa para a gente. Que responsabilidade imensa. Mas eu quero agradecer de coração porque vocês confiaram e valeu, né? Deus foi abrindo portas, Deus foi preparando coisas. Tivemos adesões na reta final, desistências na reta final, mas Deus foi de alguma forma preparando o grupo para cumprir o desafio que Ele tinha preparado para a gente lá. E Deus foi abrindo as portas que nós precisávamos. Gente que não tinha conseguido folga no trabalho, conseguiu. Esse recurso que eu falei para vocês, que foi levantado para o investimento no trabalho, foi tudo realmente muito legal. Sobre a equipe em si, eu diria que eu definiria a equipe em 3 palavras. E na verdade uma que resume as outras. A primeira palavra que eu defino a equipe é a palavra submissão à liderança. Eu não precisei dar uma ordem 2 vezes em nenhum momento. Eu não precisei corrigir ou chamar alguém para dar uma palavra de correção em nenhum momento. Eu disse nenhum. Então a primeira palavra que eu defino no grupo é a palavra submissão à liderança. E uma igreja submissa à sua liderança é uma igreja próspera. Uma igreja que honra os líderes que tem,
é uma igreja próspera. O contrário também é verdadeiro. A segunda palavra que eu defino a nossa equipe é a palavra serviço. Eu nunca vi um grupo de pessoas trabalhando tanto, em tantos dias consecutivos, quanto nós trabalhamos nesses dias lá no Pará. Chegávamos cansados no final do dia, imaginando que não teríamos condições de levantarmos no dia seguinte, mas de manhã, no horário combinado, a equipe estava ali pronta de novo, animada de novo, e combi de novo, e vamos de novo, e o trabalho continua. Muitos meninos ali que nunca sequer pegaram uma pá. Deu para perceber pela mão deles, né? Nunca carregaram um carrinho de mão. Nunca consertaram uma torneira. Uma série de outras coisas que eles nunca fizeram. Dirigiram, pilotaram um barco a remo, fazendo viagens para ir buscar o povo e levar para o barco maior. Foi um ribeirinho da nossa equipe que fez isso. E com ousadia, coragem, entrou eu, o Paulo, o pastor Wilson, e ainda assim ele levou. O barco estava pesado. Mas esse pessoal trabalhou muito. E aí a terceira palavra que eu defino a equipe, que resume as outras que eu falei para vocês, é a palavra ovelha. Porque isso é característica de ovelha. Então, qual pastor que não fica com o coração transbordante de alegria quando tem ovelhas? A melhor palavra que resume essa equipe é a palavra ovelha. A gente estava lá com um grupo de ovelhas. E isso foi uma bênção. Isso tornou a viagem muito melhor. Está certo que a gente tem algumas pessoas que não estão com a gente hoje. Por exemplo, tem um pastor, cunhado da Ruth, que está na igreja dele hoje, né? Está pastoreando lá. Tem um seminarista que estava com a gente também, o Neto, também está na igreja dele. A Dores, namorada do Franz, já saiu para outra viagem missionária. Então tem algumas pessoas que não estão com a gente aqui. Alguns não tiveram forças físicas mesmo para levantar hoje de manhã, né? O cansaço é grande mesmo. Mas, de maneira geral, eu estou vendo que a equipe está toda aqui. Não vieram de camiseta como eu pedi, né? Não deu tempo de lavar, né? Nem a minha. E lá, qual foi a equipe que nos recebeu lá? Eu vou fazer um resumo, depois mostrando algumas fotos, eu vou falando um pouquinho mais. A equipe que nos recebeu lá, primeiro foi a família do pastor Wilson, Lilita e o Noah. A igreja já conheceu o casal, não conheceu o filho, então foi essa turma que nos recebeu lá. E mais 3 missionários. O Massa, que é lá de Belém mesmo, rapaz muito abençoado. A Jéssica é uma missionária presbiteriana. Ela é da igreja de Copacabana, no Rio de Janeiro, e está servindo em missão lá no campo que nós visitamos. E o Ítalo é um seminarista da IPI, de Santos, que também está servindo lá no Pará. O Ítalo vai para missões indígenas no ano que vem, vai se casar e vai para missões indígenas. E o Massa e a Jéssica continuam firmes lá com o pastor Wilson, especificamente no campo que nós visitamos. Então, basicamente, foram esses 5 missionários que nos receberam lá. Nós fomos com 3 objetivos, queridos, e os 3 objetivos foram alcançados. Primeiro, pregar o Evangelho, viagem missionária. Pregamos o Evangelho para adultos, crianças, na igreja, na casa, no barco, na casinha, na fazenda, na casinha de sapé, na chuva, tudo isso aí, tá? Segundo objetivo era encorajar os que estão lá, trabalhando. Irmãos, não é fácil a realidade do missionário no campo. Nós encontramos isso lá. Uma equipe de missionários esgotada, com os tanques vazios, desanimados. Nós encontramos. Mas nós tínhamos como objetivo encorajá-los também. Fizemos isso em nome de Jesus. E o terceiro e último objetivo que nós tínhamos era que essa experiência fosse como esse testemunho que a Lígia deu agora. Que essa experiência mexesse com a nossa equipe também. E que isso, na volta, contagiasse a todos de alguma forma também. E nós cremos que esse objetivo também foi alcançado. Nós tivemos um encerramento lá na sexta-feira de manhã, onde ouvimos diversos testemunhos do grupo que foram muito importantes. E como a gente disse lá na expressão,
a gente volta com uma forma diferente. Não é? Algumas coisas voltam muito diferentes no nosso coração. Muito bem. Deixa eu compartilhar algumas fotos com vocês. E aí eu vou dizendo outras coisas que eu acredito que são importantes. Para isso, eu quero chamar uma parte da equipe aqui. Quero chamar a Cris, a Júlia, o Vitão, Samuel, Matildes, o Marco, o pastor Dinei e o Neto não estão, e a Priscila. Isso, beleza. Vou chamando partes da equipe, tá bom? Para não ficar cansativo para a equipe, para não ficar muita gente aqui também, tá? Então, olha, isso aqui foi na saída, isso aqui é no ônibus ainda, né? Pessoal na maior animação, na despedida aqui na sexta-feira, cheio de energia, né? Quero aproveitar, inclusive, e agradecer a Junta Diaconal, que veio aqui só para carregar mala. Isso foi muito importante para a gente sentiu o apoio, o calor da igreja ajudando a gente. Muito obrigado. E a gente saiu no horário combinado, foi uma bênção. Chegamos no aeroporto a tempo, tudo correu bem. Aí lá no aeroporto nós passamos o primeiro susto, né, Lu? A Luciana teve um problema ali com a documentação, depois eu vou deixar ela mesma falar. Mas também foi resolvido e tudo correu bem, tá? Aqui é a chegada. A primeira foto que nós tiramos lá. Nós não ocupamos muito em ficar tirando foto no aeroporto, na ida, no avião. O que a gente queria era chegar, né? Todo mundo quietinho aí de boa, vamos chegar lá primeiro. Essa é a primeira foto já na casa do pastor Wilson e da Lilita. Acabamos de chegar, fizemos essa foto. As malas ainda estão aqui no chão. Lá atrás, aquelas árvores que os irmãos estão vendo são açaizeiros. E atrás daquele carro, um telhadinho ali, é uma escolinha desativada, onde os meninos solteiros ficaram. Tá? Montaram as barracas dentro daquela escolinha lá. Aí já é na casa do pastor Wilson. Isso, aqui é naquela etapa de arrumação de mala, qual bagagem é de quem, por quê? Como nós levamos muita bagagem, inclusive bagagem de material para criança, para adolescente, então cada um pegava a mala que via. O objetivo era, não deixe nenhuma mala em lugar algum. Então os diáconos guardaram as malas para a gente aqui, chegou no aeroporto, cada um pegou a que viu, levou o carrinho que encontrou e despachou o que tinha na mão. Depois, quando chegou lá, nós fizemos a mesma coisa. Descemos todas as bagagens, colocamos no carro do pastor e só lá na comunidade é que nós identificamos qual mala era de quem. A comunidade que o pastor Wilson mora, todas elas margeiam o rio, essa comunidade chama Furo do Ceará. De Belém, do aeroporto até o Furo do Ceará, dá algo aí aproximado 1h15, 1h20. Não é a comunidade onde tem a igreja. A igreja fica numa outra comunidade, 1h30 ainda mais para dentro do rio, né? descendo o rio. Então aqui é a fase das acomodações. Aí já é no domingo lá na igreja, no trabalho com as crianças no domingo de manhã. As crianças chegam muito cedo, queridos. As crianças não têm outra opção lá, né? Não ficam em casa, as casas são muito precárias. Então a escola era 9h30, mas 8h30 já tinha criança lá. Então aqui as meninas já estavam se ocupando, né, de brincar com as crianças e promover alguma atividade para elas. Aqui no domingo de manhã, nós tínhamos por volta de 50 crianças, 50 a 60 crianças no domingo de manhã. E isso é muito relativo. Às vezes você olha uma criança que você acha que ela tem uns 9 anos, ela já tem 13, 14 anos. Não é? Às vezes você olha uma criança que você acha que tem 2, 3 anos, aquela criança tem 5 ou 6 anos. São crianças muito magrinhas, crianças muito frágeis, têm uma saúde muito fragilizada. Essa é a igreja, né, irmãos? Faltou dizer isso, né? Essa é a igreja, esse é o templo lá deles, Igreja Batista Esperança. É o templo que eles utilizam para os trabalhos regulares lá, para os dias de culto normais, tá? Aí, claro que nós tivemos a participação da turma do Meia Verde, praticamente todos os dias, com bonecos na igreja, na ilha. As crianças era o único momento assim que as crianças ficavam absolutamente hipnotizadas. Que elas paravam com tudo mesmo. A Lilita disse que muitas daquelas crianças nunca sequer tinham visto um fantoche. Um recurso que para a gente é quase que comum aqui, não é? Muitas dessas crianças foi o primeiro contato que eles tiveram com o fantoche. Então eles olhavam e ficavam impressionados realmente. Aí no domingo de manhã também, no louvor e na história, aqui a Cris está dirigindo o louvor, e trazendo a história no domingo foi a arca José. Domingo foi José, a história de José do Egito. Aqui na classe dos adolescentes, né? Dá uma olhada no tamanho dos adolescentes. Olha perto do Mateus, por exemplo. Mateus ficou gigante perto deles, né? Aqui eu acho que é o Marco que está dando essa aula, né? E o Franz, o Mateus, os meninos lá atrás, o Andrew, o Bruno, a Bia ali no meio, eles estão ali para ajudar
no trabalho com os adolescentes. Eles já tinham se reunido no sábado à noite. Mesmo com todo o cansaço da chegada no sábado, um grupo foi para a cidade fazer compra, outro grupo foi para a comunidade já começar um trabalho com os adolescentes e dormiram na igreja, inclusive, nessa noite. Aqui é o grupo dos jovens, que ficou com a turma do Dan. Aquele de azul, o terceiro de azul ali é o Noah, filho do pastor Wilson, e o primeiro aqui, com essa linda camisa, é o seminarista, o Ítalo, de Santos, que eu falei para vocês que é da IPI. Aí o Dan ficou com essa turma dos jovens. Aí no final da escola do domingo, nós fizemos uma foto com todo mundo que participou, né? Crianças, jovens, adolescentes, com uma foto bem legal com toda a turma lá na igreja. Isso. Vou dar uma paradinha aqui, depois eu explico o que é esse lugar. O Arthur falou que existem 3 palavras, né? Eu acredito que a gente pode incluir mais uma palavra que resume o nosso grupo, que é a palavra alegria. A alegria do Senhor foi a nossa força. Eu tenho certeza disso. Porque quando nós terminávamos a EBF, a Escola Bíblica de Férias, nós estávamos, irmãos, exaustos. Porque fora o cansaço de ter cuidado de 170 crianças, tinha o calor que era infernal. Era um calor com umidade. Então a gente não conseguia ficar seco de jeito nenhum. Cabelo ceboso, a roupa grudando na gente, no nosso corpo. E isso dava uma sensação de mais cansaço. E aí terminava, a gente tinha que limpar, lavar a igreja, carregar banco, catar todos os nossos recursos visuais, material, e levar tudo para a Kombi. E chegava lá, no primeiro dia, a gente esperava umas 80 crianças, porque era sempre a missionária falou que era uma crescente, né? Começa devagar, aí vai, e termina com bastante criança. Primeiro dia foi 150 crianças. Aquilo pegou a gente de surpresa. Nós tivemos que mudar o esquema de última hora. E a nossa equipe de 40 virou, assim, sumia. Não tinha ninguém que estava lá à toa. Todo mundo estava trabalhando. E nós chegamos no primeiro dia, à noite, antes do jantar ainda. Ninguém tomou banho. E aí todo mundo desesperado. E amanhã? O que a gente faz? Vamos mudar todo o esquema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E todo mundo com alegria. No outro dia de manhã, todo mundo com alegria para servir a Deus. E as brincadeiras na Kombi, no trajeto, no barco. Nós observamos isso, que a alegria do Senhor foi a nossa força. E o que mais marcou para mim, que eu nunca fiz uma viagem missionária. Meu trabalho sempre foi na igreja local, desde que eu casei. E mesmo antes de casar. E eu olhava para o Arthur e falava assim, viu, mas o que eu vou fazer lá? Eu me sinto tão, sei lá, pequena. Que tipo de dom que eu tenho e talento que eu tenho que eu possa ser utilizado lá? Eu não sei. Né? Ele falou assim, você vai perceber que você vai ter valor lá. E nós observamos isso na vida de cada um, que o pouco que a gente sabe fazer e aquilo que a gente sabe fazer é muito para eles. A gente olhava para as crianças, elas vinham com os braços abertos para nós, porque eles não recebem carinho de pai, de mãe. Para vocês terem uma ideia, as meninas, elas acima de 10 anos, elas são muito aliciadas, assim. Quando elas têm a primeira menstruação, elas são entregues para o pai fazer a iniciação sexual da criança. Então, olha a realidade que nós estávamos. Eu olhava para aquelas crianças lá e eu via que aquilo lá poderia acontecer com elas. E é chocante para nós. O choque de cultura para nós foi muito, muito brusco, muito forte. E elas mesmo, com toda essa realidade doída, elas vinham para a igreja cheirosas, bonitas, cheias de cachinho no cabelo, cheirosas com perfume. Alguns e muitos, né, vinham com a mesma roupa, os 4 dias que nós estávamos com elas lá na igreja, com a mesma roupa.
porque não tinha outra roupa. E era a roupa de ir na igreja. A melhor roupa delas. Às vezes criança com bota naquele calor. Você não está com calor? Ah, tia, é o único sapato que eu tenho. Então, a realidade, nossa realidade aqui é muito diferente da realidade delas. E chocou demais para nós. E o amor por aquela missão, o amor por aquelas crianças, está muito latente no nosso coração. E quando a gente vai embora, a gente deixa um pedaço da gente lá. Porque a gente observa que hoje não tem ninguém, nenhum de nós lá. Só os missionários. E o trabalho tem que continuar. Eu só quero falar a última coisinha para a nossa equipe, né? A próxima viagem missionária, nossa, é daqui a pouquinho, 10h30. Quando a gente pode contagiar as pessoas e falar do amor de Deus na faculdade, na escola, no nosso trabalho, que isso não acabe. E que isso contagie vocês de alguma forma. Que o que Deus trabalhou no nosso coração, vocês possam sentir de alguma forma. Para você falar do amor de Deus. Para você não se achar menosprezado. Mas o que eu tenho? Não tenho nada de especial. Mas não somos nós que somos especiais. É Deus que vai usar a gente como instrumento. E se você se permitir isso, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o terceiro objetivo que o pastor Arthur incluiu, né? Os objetivos que a gente tinha para a viagem. O último que ele citou era o trabalhar de Deus na vida daqueles que foram, do nosso grupo como um todo. Eu vou falar especificamente daquilo que eu pude ver Deus fazendo com o grupo dos mais novos, né? Dos jovens e dos adolescentes. Primeiro, a começar do grupo sendo formado. Metade do nosso grupo era de jovens e adolescentes. Dos 42 que foram, praticamente metade eram jovens e adolescentes. Isso nos surpreendeu logo no começo, quando as inscrições foram abertas. E a primeira reunião a gente olhava um monte de adolescente, um monte de jovens. Isso alegrou muito o nosso coração. Porque a gente viu a Igreja do Calvário com jovens e adolescentes com uma visão missionária. Eles sabiam, porque a gente falou desde o começo, de que não seria um acampamento, mas que eles estariam indo para trabalhar. E foi o que eles fizeram do começo ao fim. Como o pastor Arthur falou, nós chegamos de madrugada no sábado, no aeroporto. Quando a gente chegou na casa do pastor, era de manhã, quando vocês viram na foto. A gente não conseguiu dormir. E à noite, a gente já tinha o nosso primeiro trabalho lá na igreja de Caiçaua, com os jovens e adolescentes da comunidade. E quando eu falei, olha gente, a gente precisa de voluntários, então, principalmente jovens e adolescentes, para a gente fazer esse primeiro trabalho. 17 levantaram a mão. Então, nós fomos então com Kombi, com carro, a gente foi em 17 jovens e adolescentes cansados, que não tinham dormido direito, mas que estavam já a pleno vapor para começar o trabalho. A gente pôde ter esse primeiro contato com eles lá, a galera animada, a gente fez pequenos grupos, a gente teve esse primeiro contato de amizade, foi uma grande bênção. Ao longo da semana, essa galera trabalhou muito mesmo, muito. E fizeram coisas que elas nem imaginavam que podiam fazer. A Cris comentou aqui agora no final que ela se sentia incapaz, né? O que eu vou fazer? O que eu vou poder servir lá? E esse era o sentimento de muitos adolescentes, de muitos jovens. Logo na segunda-feira, isso começou a chegar nos meus ouvidos. Um vinha e falava assim, nossa, Marco, eu me sinto muito incapaz de estar aqui, ou não me sinto preparado, ou até mesmo, eu não acho que eu deveria estar aqui, eu não mereço estar aqui. Porque na minha vida eu ainda não estou conseguindo, né, ser um super cristão e eu estou aqui fazendo uma viagem missionária. O que eu vou fazer aqui? E assim, foi muito impactante ver Deus usando aqueles jovens e adolescentes de uma maneira muito, muito grande. Na quinta-feira a gente teve um outro trabalho com jovens e adolescentes, também igualmente impactante. E ao final a gente viu os adolescentes e jovens de lá, assim, já amigos nossos, abraçando, agradecendo, e o quanto que a gente pôde abençoá-los. E para terminar, ao longo da semana a gente foi vendo Deus trabalhando no coração desses jovens e adolescentes. E assim, muitos vindo conversar, vindo pedir oração, vindo chorar e falar assim, nossa, mas parece que eu não alguma coisa está acontecendo, eu não consigo entender direito o que é, mas Deus está falando comigo, Deus está me impactando, Deus está trabalhando. E isso aconteceu durante toda a semana. Por isso eu quero incentivar os pais, os adolescentes e jovens dessa igreja, que realmente invistam em casa, orem pelos seus filhos, tragam eles para a igreja, aconselhem, sejam modelos, porque esse é o resultado. São jovens e adolescentes que têm missão no coração, que têm um amor gigante por Jesus
e que só Deus sabe o que eles farão no futuro, o chamado que Deus tem colocado no coração deles. Então, uma palavra de incentivo para vocês que têm filhos, adolescentes e jovens. Não tem nada mais gratificante, não tem nada mais que alegre mais o coração de um pai, de uma mãe, do que ver o seu filho que ama Jesus e que tem essa missão no coração, e a gente pode ver isso nos nossos jovens e adolescentes. Bom dia, muito bom ver vocês. E eu quero compartilhar com todos a experiência que nós tivemos numa ilha chamada Igarapé Grande, que de grande não tem nada. Ela é bem pequena, e para chegar até lá foram 3 chuvas. Saímos sequinhos numa canoa, que eu passei muito medo. Olha, embora eu já tenha, antes de vir para Sorocaba, eu morei em 2 cidades litorâneas, mas eu nunca tive coragem de enfrentar os desafios da água. E nós navegamos por um braço do Rio Amazonas, o braço do Rio Amazonas, imenso. Para mim, no meio daquelas águas, naquele barquito, ele era maior que o mar. Muito grande. E aquela chuva furando nossa pele e molhando os materiais que iríamos usar lá na ilha. E antes de ir, nós fomos em 5 da nossa equipe, e mais o missionário que era o piloto. Eu falei com Deus, porque a missionária disse que lá não passava de 10 crianças, porque a ilha é muito pequena. Não preparando material para levar, não se preocupe, não vai passar de 10 crianças. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, confirme o teu propósito através de nós nessa ilha, enviando pelo menos o dobro de crianças. Irmãos, até chegarmos lá, nós passamos por algumas ilhas que é proibido, não tem permissão para falar do evangelho nessas ilhas. Mas eles estavam ali às margens, algumas crianças com um avô, tomando banho na chuva ali. E o missionário, com todo o jeito especial que ele tem, primeiro puxou um assunto, ele parou o barco, puxou o assunto com aquele senhor e fez o convite para levar as crianças lá. E falou onde seria, perguntou se queria que fosse buscá-los, ele disse que ele iria levá-los numa condução lá, que eu não sei o nome, que é menor que um barco, e ele levou as crianças. Resultado, chegamos lá, ao iniciarmos o trabalho, tinha 20 crianças. Meu coração se alegrou. Estávamos todos molhados. Nunca imaginei que eu fosse fazer alguma coisa, nem na minha casa eu faço nada molhada. Imagine fazendo um trabalho assim, não tinha como se trocar, em sopa mesmo. E nós estávamos ali. E Deus confirmou o propósito dele. Aquelas 20 crianças. E nós tínhamos tempo muito curto para não enfrentar os obstáculos no barco à noite, para sair mais cedo, para não precisar pegar à noite. E aquelas crianças queriam ouvir mais, né? Tio, conta mais histórias. E não dava mais tempo, nós tínhamos que acelerar para ir embora. E voltamos, anoitecemos no meio daquelas águas. Eu falei, Senhor, por favor, nos proteja. A gente começava a cantar. Quando eu puxava um cântico, o Franz e o Marcos perguntavam, Matilde, você ainda está com medo? Por quê? Eu estava com medo, eu cantava porque eu queria disfarçar o tempo naquelas águas.
A gente orou antes, no meio, para ir e para voltar. Precisou orar, porque o barco parava muitas vezes, né? O motor parava de funcionar. E cada tranco que dava, eu falei, agora que eu vou cair. E foi muito, muito bom saber que Deus cuida de nós. Na volta, eu falei assim, Deus sabia do meu limite. Ele sabe do meu limite. E eu falei assim, Senhor, nessa noite, não deixa chover com a gente aqui, não. Porque o Senhor sabe que eu tenho medo. Parece bobeira, mas para nós não foi. Porque para ir nós pegamos 3 chuvas e para voltar nenhuma. Mas interessante que a gente olhava, dava para ver onde estava chovendo em volta de nós. Mas no nosso meio, bem em cima de nós, tinha um céu maravilhoso que nem parecia estrelas. Parecia outras coisas em cima de nós, até chegarmos lá na ilha, lá na comunidade. E foi muito bom que eu pensei assim, e agora? Como que ele vai saber onde que a gente tem que ancorar? Como não dava para enxergar nada? E agora, como que vai ser? Como que a gente vai passar do lugar? E eu pensei assim, puxa vida, se desse para falar, né, por telefone, para o pessoal que está lá na base missionária para vir encontrar conosco, ia ser muito bom, né? Ia dar uma coragem para a gente. Mas Deus é tão bom. O que o pastor, quando nós chegamos, alguém tinha avisado para o pastor Wilson, seu barco está chegando. E eles estavam prontos, preparados, atentos para encontrar conosco. E eu não sabia disso. Pastor Arthur, junto com mais alguns, quando nós chegamos, que eu vi aquela luzinha do celular iluminando, respirei fundo. Aquela voz carinhosa para nós. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, em tão pouco tempo, meus irmãos, eu não sabia que eu amava tanto vocês. Isso, até hoje está ecoando. Muito obrigada pelas orações. Bom dia, irmãos. Bom, eu fiz essa viagem que a Matilde fez, mas apenas a metade do caminho, porque eles saíram da base e a gente estava na metade do caminho, onde é a igreja. A gente foi, tipo João Batista, a gente foi preparar o caminho, tá certo? Mas, irmãos, entre tudo que vimos e ouvimos, uma coisa me deixou assim preocupado, que a missionária Lili, o pastor Wilson, Lelita, eles pregam o evangelho puro, o evangelho genuíno. E eles, irmãos, enfrentam problemas entre os demais, que são as denominações, que copiam o trabalho deles, que tentam atrapalhar aquilo que eles estão fazendo, com situações que é difícil da gente enxergar como crente, né? Como evangélicos que somos. Então, irmãos, eu peço à igreja que orem para os nossos missionários, pelo trabalho que eles estão implantando. Eles enfrentam tanto, mas tanto trabalho dia a dia deles, para preparar pessoas, discípulos, crentes verdadeiros mesmo, que prestam realmente o culto racional, que a gente, né, com raciocínio, com a nossa inteligência e com a nossa fé. Mas todo esse trabalho que eles fazem, eles enfrentam realmente a interferência, principalmente das denominações que estão ao redor, que não são poucas não. Além de muitas Assembleias de Deus, eu estive vendo lá, a gente tem cristão no Brasil, tem várias, mas muitas denominações, e que muitas vezes não somam, muitas vezes dispersam, né? Tudo aquilo que está sendo feito pelos nossos irmãos. Mas de tudo que vimos e ouvimos, realmente, a gente se edificou espiritualmente, a gente aprendeu a crescer como seres humanos, diante da realidade que a gente vê lá. E quero dizer que, irmãos, foi muito bom.
e que Deus continue a nos abençoar. Amém. Bom dia, eu sou da Igreja de Santa Bárbara do Oeste e eu já tinha participado da viagem em 2012. E interessante ver como Deus prepara realmente o público para o grupo que a gente está. Em 2012 a gente foi em 17 pessoas e não chegou a 150, 170 crianças. Mesmo porque a gente não ia dar conta de, no número que a gente estava, cuidar do número de crianças que estavam. E dessa vez, com os 43, Deus preparou porque a gente deu conta de cuidar de todos eles. Então, foi muito legal. E outra coisa que também chamou a atenção foi esse grupo da igreja, que esses meninos com cara de videogame, que eu duvidei que eles iam conseguir pegar a pá e pegar a carriola e fazer o que eles fizeram. Isso que o Samuel falou é bastante importante, porque a Luciana foi fazer um convite numa casa, e a mulher disse que ela não deixaria as crianças participarem da IBF, porque aquele trabalho era um trabalho do demônio naquele lugar. Então os próprios evangélicos ali obstruem o trabalho, dizendo que aquele trabalho que nós somos é um trabalho do diabo, para que as outras famílias não vão, porque as pessoas tenham medo. Porque lá eles têm muitas superstições e crendices, inúmeras, para tudo. Para vocês terem uma ideia, a gente não podia nem tocar, por exemplo, viu um limoeiro bonito, tinha um limão bonito lá, nem pegar um limão. Porque se você pegar aquele limão, na cabeça deles você está secando o limoeiro deles. Aquele limão vai pegar uma praga, né? Então, eles têm assim, umas crendices que não dá nem para a gente entrar em maiores detalhes agora, mas são muitas. E esse dia que a Matilde citou da ilha, foram a Matildes, o Marco, Franz, a Júlia e o Dan. E a saída deles estava prevista na comunidade para as 10 horas. E aí, quando eles passaram com o barquinho lá em Caiçal, que é a metade do caminho que o Samuel falou, a gente estava carregando terra e eu vi o barquinho lá e falei, olha que legal, o pessoal já está voltando. Isso era umas 3h30, porque eles iriam meio-dia para voltar às 4. Aí eu corri até lá para ver como é que eles estavam, aquela chuva pesada, o Dan com um balde, tirando a água de dentro do barquinho, enquanto a água entrava, o Dan ia tirando. A hora que eu cheguei lá, eu falei, e aí gente, como é que foi o trabalho? Eles falaram assim, não, a gente está indo. Eu falei, como assim que vocês estão indo? Não, a maré não subiu o suficiente, não deu para tirar o barco, agora que a gente está indo. E dali a gente conversou um pouquinho e tal, encorajou um ao outro, e eles saíram novamente com o missionário, o Dan com o balde dele tirando água. E uma coisa ficou marcada nisso que a Cris falou. O semblante do rosto deles, dentro daquele barquinho, na chuva, com medo, era coisa extraordinária. Só podia ser o Espírito de Deus conduzindo esses 5, 6 irmãos naquele barco. Porque com todos aqueles desafios, nenhum disse assim, não posso ficar aqui, quero carregar terra. Não, mesmo assim eles foram até o final. Na volta, já era noite, 8 horas da noite. Você contou, Júlia, para os seus pais? Posso contar aqui? Já era 8 horas da noite e eles não chegavam, aquela escuridão. Eu falei para o pastor Wilson, o que a gente pode fazer? Ele falou, esperar. Eu falei, mas não tem como ir atrás? Ele falou, é ilha. E se a gente pegar um barco? Não dá, agora não dá mais para pegar barco. Eu falei, o que a gente pode fazer então? Ele falou, vamos ficar bem quietinho, porque dá para escutar o barulho da voadeira de longe, o barulho do motor do barco. E aí, no que isso já estava orando, já, né, coração. E aí o vizinho gritou, o vizinho que mora mais perto do rio gritou lá, pastor Wilson, a gente nem viu, só no meio do escuro. Ele gritou lá, pastor Wilson, sua voadeira está chegando. Aí nós ficamos bem quietos assim. Deu para ouvir lá no fundo aquele motor. Mas enquanto eu não ouvi a voz deles, eu tive a certeza que eram eles, naquela escuridão que estava no meio do mato, meu coração só descansou quando eu ouvi a voz deles chegando lá, com muitas experiências boas naquela ilha. Depois vocês vão conhecer o que é o trapiche. E o Dan veio carregando a caixa dos bonecos no trapiche, né, Matildes? Uma caixa bem grande, que cobria toda a visão dele aqui. Mesmo porque ele estava carregando a barriga primeiro e depois carregando a caixa. O trapiche é como se fosse uma ponte de madeira, né? Cheia de tábuas assim, que você consegue ter acesso ao barco quando a maré sobe. Tem foto. Só que uma dessas tábuas estava faltando. Então adivinha, o Dan passando e vazou no trapiche. E ficou seguro pela barriga e pela caixa. E todo mundo ali tentando ajudar, e a Matildes ali tentando, não vou contar a segunda parte, pode ficar tranquilo.
Só vou contar que a Matildes ria bastante, né, Matildes? Foi bem engraçado, né? Fica tranquilo. E foi uma dificuldade para tirar o Dan daquele buraco do trapiche, mas todo mundo chegou inteiro. A outra parte eu deixo para a Matildes mesmo contar para o povo. Podem sentar, gente. Obrigado. Bom. A Matildes me falou que o que acontece na ilha fica na ilha. Deixa eu chamar uma outra turma para já chegando aqui, rapidinho. Começar pelos nomes mais diferentes, né? Bruno, Bruna, Bruno e Bruna. Mateus, Tiago e Tiago. Andrew, Osório. A Patrícia não está aqui, vem só à noite. A Laís só à noite também. Bom, esse lugar que eu falei para vocês que eu ia contar o que era, é o seguinte. Esse aqui, gente, vocês conhecem um restaurante chamado Chácara Santa Vitória aqui em Sorocaba? Então, esse é o Chácara Santa Vitória deles. Aqui nós comemos 4 dias. Domingo, quarta, quinta e sexta. Tá? Esse é um restaurante de caminhoneiros, que é o restaurante de uma pessoa da igreja, a Kika, que nos recebeu super bem, fez uma refeição bem bacana lá pra gente. Nós comemos lá todo dia, muita farinha, né? Uma farinha gostosa, bem amarela. E ela, todos os dias ela se ocupou de fazer a comida pra gente, tá? Então esse aqui é o restaurante da Kika. Quando você for ao Furo do Ceará, pare no restaurante da Kika. E aqui é o interior do restaurante da Kika, né? Chão batido, treliça na lateral, a refeição era servida ali no fundo. E também essa equipe trabalhou bastante, gente, porque foi uma equipe que trabalhou movida a chopp. A semana inteira, eles capricharam no chopp. Todo dia tinha chopp. Depois do almoço tinha chopp, à tarde tinha chopp. Foi uma semana regada a muito chopp. O chopp lá nessa comunidade é o chup-chup nosso, geladinho, tá bom? Fiquem tranquilos que ninguém provou chopp nosso nenhum lá, tá bom? O geladinho lá chama chopp, custa 50 centavos. A hora que a gente começou a ver chopp, 50 centavos, chopp, 50 centavos, eu falei, mas que chopp que é esse? É o geladinho, tá bom? O chup-chup, bidu, seja lá como é que você chama. Lá eles chamam de chopp, o que eu posso fazer? Então todo dia depois do almoço tinha chopp. Chopp de cupuaçu, chopp de tapioca, chopp de coco, bem legal. Aí, claro, né, ninguém é de ferro, mereceria também uma passadinha no rio. Tinha o rio logo no final da rua, onde a comunidade se reúne. Aqui é no culto do domingo à noite, tá? Esse foi o nosso grupo de louvor, ou parte dele, né? Foi o nosso grupo de louvor lá domingo à noite. Foi muito abençoado, né? O Samuel e o seu Saulo e os meninos no vocal deram conta do recado lá. Foi muito legal. O Franz e os cubos, né, Franz? O Franz levou essa estratégia de evangelização com cubos, muito legal, muito interessante. Ele apresentou no começo da semana, todo mundo ficou muito impressionado. E aí toda oportunidade que a gente tinha, chama o Franz com os cubos. Chegou no último dia da IBF, o número de crianças excedeu, a gente teve que atrasar para começar. O que nós vamos fazer para as crianças que estão aqui dentro? Corre lá chamar o Franz, pede para ele trazer os cubos. Então chegou no final que os cubos já estavam, todo mundo podia fazer, né, Franz? Essa dinâmica dos cubos, né? Chegou no aeroporto, todo mundo deitado no chão, cansado. Falei, peraí, pessoal, vou chamar o Franz para trazer os cubos aqui. Olha, faixa da IBF, né? Tem uma outra foto que está melhor. Olha só, gente, esse aqui é parte de um caminhão de areia. A gente descobriu que o caminhão paraense é maior do que o caminhão paulista. Eles falam um caminhão de areia é terra, viu? É terra. Aqui um caminhão de terra, você paga uma nota, eles põem 3 carriolinhas lá no seu quintal, né? Isso aqui é parte de um caminhão de terra, muita terra mesmo. Aqui já é na IBF, no primeiro dia da IBF. Primeiro dia 150 crianças, meia verde participando. Aqui as fotos agora estão um pouco misturadas, né? Aqui o morro de terra já estava quase vencido. Todo mundo pôs a mão na obra, as crianças aqui na IBF. Olha, aqui a gente estava num barco menor. Nesse barco que a Matilde mencionou que a turma dela foi para a ilha. Então tem um motorzinho que é colocado quando é necessário. Mas ali do lado esquerdo de vocês, ali podem ver que tem um barco maior ali, né? Estão vendo perto da árvore? Então o barquinho menor levava para aquele barco maior ali. Aqui foi o dia do passeio, em Belém. Esse lugar chama Estação das Docas. Um lugar maravilhoso. É ao lado do maior mercado do Brasil, que é o Mercado Vero Peso. Uma região turística e histórica em Belém, que contrasta essa beleza que está atrás da gente a um lixão terrível que é o Mercado Vero Peso. Um lugar assim, triste, deprimente.
tanta sujeira, é terrível, um lugar muito feio mesmo, muito ruim mesmo. Mas é um lugar que valeu a pena a turma conhecer. Nesse dia a gente comeu comida típica, todo mundo almoçou junto na Estação das Docas, foi muito legal. Ó, aqui é a Estação das Docas, toda de vidro, e do lado de lá está o rio, e toda a galera da equipe na Estação das Docas almoçando comida típica. Ó, essa é a turma que a Matildes mencionou, que foi para a ilha. Está aí o Dan, Marquinho, Franz, Júlia e Matildes. Imagine, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso, aqui o tamanho. Esse é o lugar de onde o barco sai para pegar onde o rio é mais aberto mesmo. Esse é o lugar mais fechado onde o rio fica. Aqui é da IBF, com um pouquinho escura essa. Aqui os adolescentes, né? Ali os adolescentes. Esse dia foi uma outra turma que foi para a ilha. Que foi a Bruna, a Luciana, tinha mais alguém. O Samuel e o Massa. O Massa é aquele rapaz de boneco que está ali atrás. É o missionário lá e que conduz o barco. O pessoal ri quando eu falo Massa, não sei porquê. Então, domingo, né, Bruna, que vocês foram? Foi domingo, né? Domingo, essa equipe aqui foi para Maritubinha, a mesma ilha. Eles foram para fazer o trabalho com as crianças lá. Foi uma experiência bastante legal também para eles. Olha, aqui é a casa do missionário, tá? Onde nós tiramos aquela foto inicial que eu mostrei. A gente colocou barraca por toda essa parte de fora. E esses carros que faziam o transporte, né? Os muitos transportes da equipe, que a equipe realmente era grande. Aqui é a escolinha onde os meninos dormiram, montaram as barracas lá dentro e dormiram lá dentro. Isso, aqui é o dia que a gente foi de barco para a comunidade, o barco grande. Deu 1 hora e pouquinho para chegar. Aqui é a igreja, os porteiros da IBF, né? O Bruno e o Tiago tinham que ficar lá com a dura missão de não deixar nenhuma das 175 crianças saírem. Foi difícil, né, Tiago? Ó, a parte da terra que a gente carregou, esse terreno aí do fundo, gente, futuramente vai ser uma quadra para integrar as crianças e os adolescentes da comunidade. Toda essa terra que vocês estão vendo foi carregada pela nossa equipe. É muita coisa. Olha o trapiche. Trapiche é aquele lugar. Esse é um trapiche de concreto. Tá? E a maré, quando sobe, ela encosta praticamente lá no trapiche. Olha, no barco do pastor Wilson, indo para a igreja. Ó, barco Esperança. A chegada das crianças para a IBF. Luciana fez um trabalho muito importante de visitação com a Marisa, com o seu Saulo, Pedrinho e a Gi, né? Fizeram um trabalho muito importante, praticamente visitaram a comunidade inteira, gente. Casa por casa, chamando as pessoas, orando, falando do Evangelho. Uma das Kombis não estava funcionando. Não tem problema, o pastor Wilson mandou vir um motor aqui de São Paulo, uma igreja doou, 30 caixas, chegou lá o motor desmontado, ele montou na Kombi meio-dia. O pastor Wilson é fera, faz de tudo. Ó, o trapiche que eu mostrei para vocês, agora a camaré um pouco mais alta. As crianças na IBF tentando só escapar. Aqui na casa do missionário. Ah, a carretinha. Eu pus essa foto por causa da carretinha. Alguns irmãos foram transportados também na carretinha. Né, seu Saulo? E a Patrícia dirigiu. A hora que eu desci no posto, o seu Saulo estava com essa parte aqui no chão da carrocinha, com o pescoço levantado assim. Pastor, avise a menina que tem uma carretinha aqui atrás. Mas ele passa bem também, pelo menos ele está aqui agora. Aqui é na ilha, né, Bru? Na ilha. Aí o aeroporto na volta, o cansaço bateu, né? Todo mundo estava entregando os pontos aí. Essa é a foto oficial da equipe, a foto que tem todo mundo da equipe e a foto que eles também, os missionários também usam lá como foto oficial da equipe. Seu Saulo com a criançada. EBF, teatro na EBF. Essa é a devocional que a gente fez na sexta-feira de manhã, encerramento. E aí, olha aí, gente. Foram 3 dias, né? Terça, quarta e quinta-feira de manhã e à tarde carregando a terra do caminhão lá. Meninos e meninas, né? E famílias unidas também. Casal carrega a terra junto. Olha só, eu não estou reconhecendo quem que é. A Stephanie aqui nessa foto.
mas a Isadora também carregou, a Matilde carregou. Das meninas, quem mais carregou? A Bia, a Dores, tá? Voltando. Olha aí. Esse era um meio de transporte também para levar as crianças para a IBF, a carretinha. Então enchia a carretinha de criança, uma pessoa ia responsável e toca o barco, né? Olha, gente, ia pouca gente na Kombi. O Osório foi um que ajudou a gente a direção da Kombi, e é impressionante, pode ser uma distância como daqui na esquina. A criança está ali esperando na esquina. Ela não vem para a igreja a pé, ela espera a Kombi passar. Daqui na esquina, ela não vem, ela espera a Kombi passar. Aí depois, quando vai levar embora, se não deixa na porta da casa, elas ficam bravas também, mas a gente deixava nas esquinas, né? A criança gritava pro Osório um dia lá, falou, égua, para na porta da minha casa, égua. E acreditem, foi uma tratativa respeitosa. Ô égua, pega isso aqui, ô égua, pega aquilo ali, ô égua, pega. A gente está até acostumando, né? Então, se familiares, se vocês foram chamados de égua em casa, entendam que foi com muito amor. A turma, isso aqui é lanche da IBF, foram feitos uma média de 250 lanches por dia. Pão com carne, cachorro quente, a turma da cozinha. Refri para todos os dias para a criançada, foi muito legal, essa turma trabalhou muito também. A IBF, aí, missão cumprida, tá vendo? Tem uma foto aqui que aparece a Jéssica mais de perto, ó. Essa primeira moça aqui abaixada é a Jéssica, que é a missionária da igreja presbiteriana que eu falei, tá bom? Vou pedir para a Bruna falar um pouquinho dessa experiência com as crianças lá. O pastor pediu para eu falar com as crianças, sobre as crianças, né? No domingo a gente foi lá para a ilha, como disse o Samuel, para preparar o caminho para a atividade que teria lá na terça-feira. E o que mais me chamou a atenção nas crianças de lá foi realmente o valor que eles dão para o pouco que a gente tem a oferecer. Então, qualquer coisa que você ensina, eles cantam, eles fazem os gestos, eles fazem as dancinhas. Não tem preguiça, não tem desânimo. E o que mais me chamou a atenção também é que algumas crianças, você fala oi, ele vem e pula no seu colo. Agarra na perna assim e fica segurando. E esse carinho, para mim, foi muito gostoso. Eu senti, assim, realmente esse carinho no coração, que para mim foi muito importante. Mas eu queria falar da experiência de como foi para mim, e acho que a melhor palavra para descrever como foi essa viagem é transformação. Eu tinha uma visão sobre missões e depois dessa viagem eu tenho uma outra visão. E a minha oração desde os dias da viagem, desde sexta-feira que teve a devocional e até agora, tem sido todos os dias que Deus não apague essa chama no meu coração. Que essa chama realmente transborde e que eu possa fazer muito mais do que eu tenha feito, seja em Sorocaba, seja em qualquer lugar que eu esteja. Então, eu acho que esse é o sentimento de muitas pessoas da equipe e queria encorajar a todos que tiverem oportunidade a um dia fazer isso também, que vai valer a pena. Um dia, antes da gente ir para a viagem, eu achava engraçado entre os adolescentes, que chegava o adulto e falava assim, vocês sabem que estão indo para trabalhar lá, né? Daí deu um ânimo para mim, vocês não têm noção, para trabalhar mais aí na hora, porque parece que a turma falava, nossa, vocês nem sabem o que vocês vão fazer lá, né? Sabe que é para evangelizar, né? E a gente mostrou o que a gente sabe fazer, né? Só no videogame. E eu ainda nunca tinha pegado no mapa, mas lá a gente acostumou, né, Ribeirinho? E foi muito gostoso, foi cansativo, um cansativo bom, que tinha de manhã colocar a terra para dentro, da tarde EBF. Mas foi bom demais, rapaz do céu. Eu voltava lá de novo ainda. Ficava mais um mês lá ainda de boa. Mas foi, graças a Deus, foi muito bom. E eu vi uma unidade entre a gente, assim, desde o Pedrinho até o seu Saulo, uma harmonia. Todo mundo conversando, assim, e entre idades, assim, não teve nada disso, todo mundo harmonia, assim, nossa, foi muito gostoso. Eu vi uma unidade mesmo, o corpo de Cristo, assim, presente, assim.
Essa é a turma da mão. Mostre as mãos aí, meninos, para a igreja. Essa é a turma do calo na mão. Gente forte, viu, gente? Vocês olham para ele, não dão nada, né? Mas olha, começavam a carregar às 8, não largavam a pá inchada e ia parar só às 11. O objetivo era terminar todo dia mais cedo. Encher o carrinho em menos tempo. O recorde foi do Franz, 9 segundos. Encher o carrinho de terra. Encher paraense, não é encher paulista, não. E esses meninos aqui, ó, todos eles de manhã até com a mão calejada, enrolavam um pano na mão para poder continuar fazendo o serviço. Então, foi um trabalho muito especial. E o Andrew, que é o nosso ribeirinho. Ele foi o piloto do barco, né, que levava a gente para o barco maior, que vocês viram na foto ali. Então, ele que foi a remo, levando todo mundo, e não faltou energia para ele ainda servir depois durante o dia todo. Realmente foi muito legal e está todo mundo de parabéns. A gente já está chegando ao final do culto, eu pedi para vocês ficarem um pouquinho aqui. Então, as duas outras partes da equipe vão falar no culto da noite. A gente vai compartilhar um pouco mais no culto da noite, tá bom? Eu vou só pedir para colocar o vídeo que tem como nome Adolescentes e ver se você acha para mim, Marco, o vídeo que tem as crianças saindo da Kombi. O Adolescentes tem um nome, está lá, é fácil, só colocar. Está com áudio já, né? Aí depois, enquanto eu chamo o pessoal aqui, Marco, você vê se você encontra esse vídeo das crianças descendo da Kombi. Enquanto isso, eu quero chamar toda a equipe para voltar para cá, ou para vir, quem ainda não veio, tá bom? Toda a equipe rapidamente para cá. Quem trabalhou dentro da igreja na IBF, fique no meio, por favor. Quem trabalhou, meninas e meninos. Pastor Marco está aqui. Isso. Esse videozinho que vocês vão ver é o trabalho final com os adolescentes lá. Aí no final eles fizeram um grito juntos. Opa, falta só a imagem agora. Isso. Vamos ver se dá para ouvir bem. Na primeira vez, se vocês entenderem o que eles vão falar, a gente vai passar de novo, de qualquer forma. Entenderam? Dá mais uma chance. E aí? Eles vão falar aqui então. 1, 2, 3. É uma coisa boa, viu, gente, isso aí. Cris, a gente tinha que levar músicas que pudessem mexer com as crianças e que tivessem a ver com a realidade deles. Qual era a realidade deles? Maré, caranguejo e ritmos, né? O paraense é muito movido a ritmo. Aí nós ensinamos uma música lá para eles que a gente quer ensinar para a igreja também. E a igreja vai poder participar em alguns momentos também, tá bom? Uma coisa é dirigir EBF, outra coisa é cantar aqui, né, no Calvário. Bem, nós vamos tentar fazer uma música que foi feita lá, mas eu vou fingir, né, que todo mundo aqui é ribeirinho, tá? Então, para eu não ter vergonha, eu queria que vocês ficassem em pé. E eu vou ensinar vocês uma música que nós cantamos lá. E ela é uma música meio chiclete, uma música que pega. Então, se você estiver lá na sua casa, fazendo alguma coisa e cantar essa música, ela acontece. Vamos lá. Ela começa assim, ó. Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Vamos repetir comigo? Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Passeio de caranguejo. Passeio de caranguejo, depende da maré. Repete comigo. Passeio de caranguejo, depende da maré. Olha que eu falar, não vou ficar chorando, mas
Faltou um Tom Ribeirinho só. Simone, só coloque para mim e nós vamos orar encerrando. Apaga para mim mais um pouquinho aqui na frente. Segura na mão dela. Leandro, espera aí. Segura na mão dela. Mais uma turma? Vamos ver se a gente acha. Olha o rio lá embaixo. E aí a Kombi voltava para a comunidade buscar mais crianças que estavam nas esquinas ou na frente da casa esperando. Uma média de umas 20 e poucas crianças dentro de cada Kombi, né? Beleza. Gente, embora a ideia que os cultos sejam iguais, mas à noite a gente vai compartilhar algumas coisas que nós não compartilhamos de manhã, por conta do tempo. Até tem alguns outros vídeos que eu quero mostrar para vocês, e o pessoal que a gente não falou vai ter a oportunidade de falar. Então, se você quiser ouvir mais um pouco dessa experiência no Pará, por favor, venha. Nós vamos continuar compartilhando aquilo que Deus fez na nossa vida e no nosso coração essa semana toda, esse tempo todo. Só lembrando que agora nós teremos a escola discipuladora de férias. Lembrando também que hoje é o último dia para a inscrição na IBF. Nossa IBF aqui começará na segunda-feira da semana que vem, tá bom? Na IBF, aqui também na Igreja do Calvário. Lembrando que as inscrições estão abertas também para o segundo encontro dos casais. Procurem o pessoal responsável por fazer isso. E no boletim nós temos a informação de um intensivo de liderança qualificada que nós teremos no final do mês. Tem todas as informações no boletim. São apenas 15 vagas para 15 alunos. Se você quiser participar, está convidado a participar do primeiro módulo. Depois nós teremos outros módulos e outras pessoas poderão participar do módulo 1 também, tá bom? Fique aberto o convite aí para que qualquer pessoa que se interessar, esteja na liderança ou não, oficial ou não, participe do intensivão de liderança que teremos, ok? Vamos dar as nossas mãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer pelas bênçãos da semeadura, mas também pelas bênçãos da colheita.
a colheita que virá, a colheita que o Senhor dá. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem opera tudo em todos. Querido Deus, na Tua presença nós estamos nesta manhã e dedicamos, ó Deus, este culto à glória, unicamente à glória do Teu nome. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja aqui congregada e continue falando aos nossos corações agora na escola que teremos. Continue, ó Pai, nos abençoando neste dia. Abençoe, ó Pai, grandemente o Teu povo aqui reunido, aqueles que nos assistem pela internet, que sejam alvos da Tua graça, onde quer que estejam também neste momento. Pai, com o coração cheio de gratidão, nós queremos dizer ao Senhor, muito obrigado por esta viagem missionária. Fomos em paz e em segurança e voltamos assim e lá ficamos assim. Porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor esteve conosco, Pai, e isso fez toda a diferença. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Ó Deus querido, oramos pelo campo ribeirinho que está reunido lá agora, Pai. Não sabemos com quantas crianças, com quantas pessoas prontas ali para ajudarem, como nós tivemos nessa semana, mas cremos que a obra é Tua e quem sustenta é o Senhor, e por isso oramos, ó Pai, por esta obra agora, lá em Caiçal, ó Pai, põe a Tua mão, sustenta e fortalece, Pai, os missionários, para que eles tenham um ânimo renovado, Pai, para continuar a obra do Senhor naquele lugar. Obrigado por essa equipe, Deus, abençoada, que o Senhor continue aquecendo o nosso coração, que esta chama não se apague, pelo contrário, que ela se inflame cada dia mais, pela obra missionária aqui, ou seja, onde quer que o Senhor quiser nos usar, Pai. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam, desde agora, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Bom domingo em Jesus.